Ok. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, reunindo todos os colegas latino-americanos para mais esse interessantíssimo, esse interessante webinar do grupo Latam BIF. É o primeiro registro americano que nós temos associado à SOLAS, a Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, um registro muito importante, e que nesse webinar também temos o apoio da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionistas, e temos aqui também a presença do nosso presidente, Dr. Ricardo Costa. Eu tenho o prazer, além do Dr. Ricardo Costa, moderando esta sessão comigo, Dr. Mário Araya, nosso amigo do Chile, que vai estar conosco para moderar essa sessão. E vamos falar nesse webinar de estratégias avançadas de double stent, de stent duplo para tratamento das lesões de bifurcação coronária. Então, é um tema muito atual, está ocorrendo evolução nesses tratamentos, novas técnicas estão surgindo para melhorar ainda mais os resultados. E eu gostaria também agora de passar inicialmente a palavra ao Dr. Mário Araya. Dr. Mário Araya, a palavra para você, para também suas palavras iniciais e para apresentar também o primeiro palestrante, ¿ok? Mário, bienvenido. Obrigado, amigo doctor José Manchione. Para nosotros es muy importante este tercer webinar de una especie de curso temático en que vamos a tocar el tema de bifurcaciones, y hemos ido desde lo más básico, que es la evaluación inicial anatómica y funcional de una bifurcación, pasando por el segundo webinar, que fue de estrategia de stent provisional, los tips and tricks en ese contexto, y ahora, junto con la Sociedad Brasilera de Cardiología Intervencional, vamos a tocar el tema de técnicas avanzadas de doble stent, junto con palestrantes de altísimo nivel y de mucha experiencia en este tipo de tratamientos. Yo creo que podríamos pasar de inmediato a la primera charla de este webinar, que va a haber un pequeño cambio en el orden de las presentaciones. Eso tengo entendido, Ricardo, ¿verdad? Y la primera presentación la va a dar nuestro amigo, el doctor Silvio Iopato, sobre la técnica de Culotte o de DK Culotte, cómo obtener los mejores resultados. Así que, Silvio, muchas gracias, muito obrigado por estar acá. Si quieres, puedes compartir pantalla para iniciar tu presentación. Olá, Mário, muito obrigado. Boa noite a todos. Já vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, eu quero dizer que é um grande prazer estar com todos vocês, colegas tão queridos e brilhantes na nossa área. Agradecer a SOLAS, SBHCI, a todo o time da Latam BIF, que é uma honra muito grande estar com vocês. Eu vou falar sobre a técnica de Culotte, DK Culotte, como atingir os melhores resultados. Eu não tenho nenhum conflito para essa apresentação. Nem sempre, felizmente, mas, por outro lado, não raramente, as bifurcações se apresentam como um grande desafio para nós intervencionistas. Exatamente como uma quimera, um monstro mitológico que reúne características anatômicas diferentes no mesmo corpo, e isso oferece uma grande dificuldade de enfrentamento. Consequentemente, nós precisamos de estratégias bem elaboradas para superar as dificuldades. Não é à toa que nós temos uma variedade grande de técnicas. Ao longo desses 40 anos da intervenção, nós desenvolvemos, abandonamos, resgatamos, aperfeiçoamos
as técnicas. Tudo isso porque nós vamos entendendo cada vez melhor a fisiologia, a fisiopatologia do nosso inimigo, vamos chamar assim, ok? E hoje eu vou falar sobre o culote e o seu aperfeiçoamento, que é o decay culote. A primeira apresentação do culote foi em 1998, pelo time do Bernard Chevalier e seus colegas, onde eles trataram uma coorte de 50 pacientes com bifurcações em diversos territórios. E eu chamo a atenção de vocês de que a grande maioria desses pacientes foram tratados com stents crimpados manualmente. Vejam só, técnica de culote com stent crimpado manualmente. Isso não é o estado da arte, né? É um verdadeiro artesanato. Apesar disso, ele teve um grande índice de sucesso, baixo índice de complicação e uma taxa de restenose de TLR de 24%. Vamos lembrar que era a primeira geração dos stents não farmacológicos crimpados manualmente. E já naquela época, há mais de 20 anos, o kissing balloon final já mostrava o seu valor, reduzindo de maneira significativa a reestenose. Rapidamente, a técnica de culote se apresenta em 5 passos, em 5 etapas. No primeiro passo, consiste em posicionar o fio guia em ambos os ramos. Lembrando que, nesse momento, cruzar o fio guia no ramo mais angulado pode evitar a formação de twist, e o que dificultaria o procedimento. A pré-dilatação, o preparo da lesão também é importante. O segundo passo é o implante do stent, do primeiro stent, no ramo mais angulado, deixando o fio guia do ramo não estentado encarcerado pelo stent. O passo seguinte é o recruzamento do fio guia do ramo não estentado, para, em seguida, promover a abertura dessas hastes. Isso vai nos trazer uma melhor abertura das hastes, facilitando a passagem do segundo stent. Lembrando que no quarto passo é importante a retirada do fio guia do ramo que recebeu o primeiro stent. Agora, então, nós avançamos e posicionamos o segundo stent, que é liberado, e o quinto passo, que é o recruzamento do stent do fio no ramo com o primeiro stent e a realização do kissing balloon, finalizando assim o procedimento. Essa é a técnica de culote padrão, tradicional. Desculpem. Vamos falar, então, do decay culote. Não vou me deter em relação ao acesso, ele pode ser feito pela via radial tranquilamente, com catéteres 6F. Se achar necessário, 7F pode ser utilizado, caso vá usar rotablator, coisa do tipo. Os catéteres também, né, o 6F, lembrando que o culote tem uma vantagem que, como você tem que permanecer menos tempo com vários dispositivos dentro da coronária, então é mais fácil a manipulação. Os catéteres de melhor suporte, isso é importante. Mas o que tem diferente no decay culote? Ao invés de trazer uma representação esquemática, eu trago para vocês um exemplo de vida real. Um caso que fizemos recentemente, nós temos aqui uma bifurcação de DA com um primeiro diagonal muito grande, uma bifurcação Medina 1-1-1, com a emergência do ramo lateral num ângulo bastante desfavorável. O primeiro passo, exatamente como no culote tradicional, o posicionamento dos 2 fios guias. Aqui nós realizamos a pré-dilatação dos 2 ramos, do ramo principal e do ramo lateral, preparando o vaso. Agora, nós estamos posicionando o primeiro stent no ramo lateral, no ramo mais angulado, aqui ele sendo liberado, com uma pequena protrusão de stent dentro do ramo principal. Lembrando que o fio guia do ramo não estentado deve permanecer no local, e já vou mostrar para vocês como isso é importante. Depois, aqui, uma etapa muito importante, que é a otimização do stent do ramo lateral, tanto no seu corpo como na sua porção proximal, evitando o cruzamento abiluminal do fio guia
que tornaria extremamente difícil, vou voltar um pouquinho, difícil o segmento do procedimento. Então, vejam que nós usamos 2 balões de diâmetros diferentes para alcançar a melhor otimização do stent do ramo lateral em seus diversos segmentos. Vejam só o que aconteceu após isso. Nós tivemos uma perda da descendente anterior, o paciente ficou sintomático, alterou o eletro, isso nos obrigou uma rápida troca do fio-guia, recuando o fio do ramo lateral e posicionando na descendente anterior. Aqui nós podemos ver os 2 fios, aqui está o stent, cruzamos na porção mais distal possível, aqui avançando um balão de fino calibre, um balão 1,5 para a abertura das hastes, e aqui sim é o que tem de diferente do DK culotte em relação à técnica padrão do culotte. Nós procedemos à abertura das hastes e em seguida ao kissing, o primeiro kissing, com balões de tamanho adequado para o diâmetro distal dos ramos, de cada ramo, a sua pressão nominal, seguindo a sequência de insuflação e dessuflação para evitar a distorção do stent, do ramo lateral. Isso vai nos garantir que se mantenha a estrutura do stent do ramo lateral, a arquitetura do stent e a abertura das hastes para um fácil cruzamento do stent, do segundo stent, como vocês podem ver aqui. Vejam, um stent de 3 milímetros por 29, que cruza facilmente o primeiro stent, a abertura do stent, e aqui nós temos o implante do segundo stent. Agora, realizando a otimização proximal do stent no ramo principal, para facilitar o cruzamento do segundo fio-guia, o recruzamento do segundo fio-guia. Podemos ver que o cruzamento foi muito tranquilo, preservou o ângulo. Agora, nós estamos preparando aqui o kissing balloon, a realização do kissing, do segundo kissing, seguindo a mesma sequência de insuflação e de desinsuflação. E agora a otimização proximal, a otimização final, o repote, finalizando então o procedimento. E aqui nós temos o resultado final, onde nós vemos a manutenção da arquitetura da bifurcação, respeitando o ângulo do ramo lateral, a estrutura da bifurcação está bem preservada. Em teste de bancada, comparando o DK Crush, o culotte e o DK culotte, nós vemos que o tempo de duração do procedimento não teve diferença entre o DK culotte e o culotte, mas houve uma diferença significativa em relação ao DK Crush. Houve uma tendência, mas sem significância estatística, na redução do tempo do cruzamento do primeiro fio-guia, também uma redução de tempo no cruzamento do segundo fio-guia, do recruzamento, em relação do DK culotte em relação ao DK Crush, mas houve uma diferença significativamente estatística em relação ao culotte tradicional, encurtando o tempo em relação a esse procedimento. E quando nós falamos da posição de hastes, o DK culotte foi superior em relação ao DK Crush em todos os segmentos avaliados, exceto na região do ósteo do ramo lateral, onde tivemos menos hastes expostas, melhor a posição com o DK Crush do que com o DK culotte. Não houve diferença também em relação ao comportamento hidrodinâmico na bifurcação nas 3 técnicas, e com isso, para finalizar, os dados de bancada mostram que DK culotte facilita a técnica de culotte, reduz o tempo do procedimento e pode ser superior não apenas em relação ao culotte, mas também em relação ao DK Crush, no que se refere à posição dos struts e à conformação, à estrutura dos stents. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito bem, doutor Silvio Geopato, excelente apresentação, muito objetiva, bem ilustrativa, mostrando todos os passos dessa técnica, das duas, do DK Crush, culotte. Muito boa mesmo. Nós vamos deixar, então, a discussão para o final.
onde nós vamos ter algum tempo para isso. E vamos passar, então, para a seguinte apresentação, que será pelo Dr. Ricardo Costa, que dispensa qualquer apresentação, é o presidente da nossa Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que vai falar sobre o DICA Crush, que é o passo a passo, quais os tips, né, para conseguir um melhor resultado e como prevenir os mistakes, as complicações dessas técnicas. Então, vem um assunto bastante interessante. Doutor Ricardo, fique à vontade agora para fazer sua palestra. A palavra é sua. Muito obrigado, Mangione. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite de todos os senhores. Desculpa, essa não é a apresentação correta. Tive uma dificuldade aqui com os meus slides. Peço desculpa aos senhores. Ok. Vocês conseguem ver, Mangione? Estamos vendo a sequência. Pode colocar no modo apresentação, Ricardo. Ok. Aí, perfeito. Muito obrigado. Eu tenho o prazer de falar um pouco sobre esta técnica de crush, que é uma técnica talvez a mais utilizada, a mais difundida e recentemente também a mais estudada. E o objetivo dessa apresentação é trazer alguns aspectos técnicos para a discussão, não tanto as evidências científicas. Vejam os senhores nessa representação esquemática o que seria a técnica de crush tradicional. Nós tínhamos 2 stents posicionados, um stent no ramo lateral e um stent no vaso principal. Propunha-se uma protrusão de 4 a 5 milímetros de haste do stent para que se garantisse a cobertura do ósseo. Vamos lembrar que a técnica crush e todas as suas variáveis, elas são a técnica T. É um T com uma protrusão maior em relação ao vaso principal, que proporcionaria, então, a cobertura do ósseo, que era o grande problema, aliás, é o grande problema da técnica T. Você tenta ficar muito justo ao ósseo, você pode perder a cobertura completa do ósseo, dependendo da angulação. Após o implante no ramo lateral, esta protrusão, aqui na representação esquemática não fica tão claro, mas enfim, essa protrusão, ela havia a remoção da corda guia, o implante, então, do stent no vaso principal, e aqui sim a representação esquemática muito claramente, veja que existe um esmagamento de hastes do stent, exatamente na altura da carina, e esse esmagamento ou excesso de hastes do stent, ele, num primeiro momento, não era visto como um problema, uma vez que os 2 vasos se mantinham pérvios, patentes. Recomendava-se sempre a realização de um kiss em balão na sequência, e esse era o tipo de resultado final. A grande vantagem, como todos nós sabemos, era a manutenção da patência do ramo lateral durante o procedimento. Entretanto, nós tivemos a oportunidade de realizar um estudo que, de certa forma, ajudou no desenvolvimento ou no aperfeiçoamento dessa técnica, que foi justamente a demonstração que, dependendo do local aonde a corda guia fazia o recruzamento para o ramo lateral para fazer um kissing, esse excesso de metal poderia levar a uma distorção da arquitetura metálica na altura da carina. Ou seja, se eu passasse a corda guia muito proximal, eu ia ter esse tipo de fenômeno acontecendo. E aqui está muito bem demonstrado o que era isso. Se eu passasse muito distal, eu poderia ter uma aposição completa da haste justamente onde eu não gostaria, que é no ósseo do ramo lateral. E, para nossa surpresa, esses estudos com ultrassom, e daí a importância, viu, Mário, dos estudos com ultrassom
para se aperfeiçoar as técnicas de bifurcação, eu acho que isso ainda é real, eles têm um papel fundamental, não só na otimização, mas no aperfeiçoamento. Nós identificamos que esse fenômeno acontecia em até 60% dos casos tratados com a técnica Crush. Ora, não era apenas esse o problema. Quando nós fazíamos análise com ultrassom segmentar, no segmento proximal, no segmento da carina, no segmento distal, no ósseo do ramo lateral e no segmento distal do ramo lateral, em 70% das vezes, a área mínima do stent ela era encontrada, independente do tamanho do vaso, ela era encontrada no ósseo do ramo lateral. E, para nossa surpresa, havia uma associação entre este fenômeno, que a gente chamou de incomplete crush, com este fenômeno, subexpansão do ósseo do ramo lateral. E, como todos nós sabemos, 70% a 80% das recorrências no ramo lateral, em bifurcações tratadas com 2 stents, elas acontecem no ósseo do ramo lateral. Daí vieram alguns estudos tentando, estudo de bancada, tentando identificar o que poderia resolver este fenômeno indesejável. E esse estudo, essa representação aqui do John Ormiston, estudos, belas reconstruções tridimensionais, demonstrou claramente que se fazíamos apenas um kissing balão ao final do procedimento, poderíamos ter esse tipo de artefato dependendo do local de recruzamento da corda guia. Se fazíamos 2 passos, 2 kissing balloons, um antes do implante do stent, outro após o implante do stent no vaso principal, esta deformidade, esta alteração, ela não acontecia, porque havia uma primeira reconstrução do ósseo do ramo lateral. Aqui nós temos uma representação esquemática do que é o decay crush, também de forma tradicional, que ela foi representada pelo Dr. Shen e o seu grupo. Vejam, então, ao invés de implantarmos um stent imediatamente, após o implante do stent no ramo lateral, nós temos um balão, um primeiro kissing sendo realizado, reconstrução do ósseo do ramo lateral, nós temos o implante do stent no vaso principal, nós temos a otimização com balão, nós temos, então, reconstrução e o kissing balão final, evitando esse tipo de artefato. Então, eu diria que este é o principal racional para esta técnica ter se aperfeiçoado e ter se chegado para o decay crush, para se evitar uma deformidade estrutural da geometria dos stents ao nível da carina. Também foi desenvolvida para o step crush, para 6 French, também foi desenvolvido, mas o decay crush especificamente foi para corrigir esta deformação. Quando nós vamos para um tipo de caso real da prática clínica, vejam aqui os senhores, um tronco da coronária esquerda, ok? Onde existe uma lesão bastante grave no ósseo do ramo lateral, no caso da artéria circunflexa, uma lesão que se aparenta mais moderada, mais difusa na descendente anterior. E vejam que, quando nós avaliamos esse tipo de lesão, uma coisa acho que ninguém tem dúvida, precisamos manter a patência do ramo lateral, no caso a circunflexa, e evitar qualquer risco de comprometimento de oclusão deste grande ramo lateral, que, como o Marco Weissen gosta de dizer, circunflexa nunca é um ramo lateral, é um vaso tão importante quanto. Aqui, novamente, a importância de nós avaliarmos com método de imagem. Vejam que eu vou puxar aqui para o segmento proximal da artéria descendente anterior. Veja que existe uma doença muito difusa, grave, calcificação difusa. Isso não é tão claro quando avaliamos pela angiografia. E vejam que é uma lesão
que não nos permite considerar uma estratégia simplificada com stent único. Precisamos pensar numa estratégia que permita o implante de stent nos 2 vasos. Sabemos que não há bom resultado com implante de stent único neste tipo de caso. E temos já evidência para isso. Veja o grau de comprometimento, a artéria circunflexa chegando aqui às 7, 8 horas, mas o grau de comprometimento é uma lesão que se estende até o tronco do ramo lateral. Se nós fôssemos utilizar o critério definition, está muito claro que esta condição, ramo lateral de grande calibre, com lesão maior que 10 milímetros, estenose maior que 70%, associado a uma grande angulação da bifurcação, um ramo lateral com doença extensa e calcificação importante, se encaixa exatamente no tipo de lesão grave ou de gravidade que foi estudada nesse estudo. Então, nós vamos aqui no passo a passo. Depois, nós temos corda guia nos 2 vasos, nós temos pré-dilatação dos ramos e o implante do stent no ramo lateral. E vejam, senhores, com uma mínima protrusão, no que hoje eu diria que é um aperfeiçoamento a mais dessa técnica, chamado nanocrush, ou seja, o mínimo de hastes necessárias para se fazer o esmagamento com o vaso principal, para se garantir a cobertura do ósseo do ramo lateral. Nós temos um balão posicionado no vaso principal. Após o implante, nós já temos o kissing balão, então, realizado. Nós temos o implante do stent no vaso principal. Aqui está mais um detalhe técnico. Essa corda guia deveria ter sido retirada. Não é bom ter uma corda guia no ramo lateral com stent, com implante de um stent no vaso principal. As malhas de stent, elas podem dificultar a retirada desta corda guia, se bem que hoje com os stents de mais baixo perfil, esse acaba sendo um problema menor, mas deve-se evitar essa situação. Nós temos, na sequência, a pós-dilatação do vaso principal sem a necessidade de um recruzamento para o ramo lateral, ou seja, podemos otimizar tranquilamente o vaso principal. Vejam aqui o balão posicionado, o balão na altura da bifurcação. Nós depois fazemos o recruzamento após um pote, fazemos também pós-dilatação do ramo lateral de maneira agressiva. Vejam 2 balões posicionados, kissing balão final e o ripote que fica um pouco mais longe da carina da bifurcação, buscando a reconstrução circunferencial do segmento proximal do tronco da coronária esquerda ou do vaso principal proximal. E esse é o tipo de resultado final bastante otimizado que nós podemos obter. E aqui, se fôssemos fazer um controle pelo ultrassom intracoronário, eu vou trazer aqui a imagem mais próxima da bifurcação, que é o interesse. Vejam que, apesar da calcificação, e temos alguma dificuldade numa expansão mais circunferencial, aqui nós estamos próximos do ósseo do ramo lateral, o ósseo da descendente anterior, a artéria circunflexa chegando às 9 horas, e vejo que nenhuma deformidade, aquela deformidade demonstrada com a técnica crush original, ela não é mais observada, seguindo-se o passo a passo desta técnica, ok? Esse aqui são algumas imagens bastante interessantes do aprendizado que nós podemos reportar com esta técnica a partir do Visible Heart. Vejam que o implante do stent no ramo lateral, uma protrusão aqui no caso um pouco maior, nós temos um balão posicionado, que seria o vaso principal, fazemos o primeiro crush com um balão longo, dimensionado pelo diâmetro do vaso distal. Vejam como o crush ele é subótimo aqui, porque o balão não tem o diâmetro adequado para o vaso proximal. Neste caso, um primeiro pote é recomendado, com um balão maior, o diâmetro calculado para o diâmetro proximal do vaso, no caso, o tronco da coronária esquerda, se fosse um tronco, e veja como esse tronco otimizado ele acaba sendo importante para o avanço adequado do stent no segmento dessa técnica.
o recruzamento para o ramo lateral, já após o primeiro crush, a importância de se tentar cruzar para uma célula medial, nem distal, nem proximal, para se evitar deformidade ou a posição incompleta das hastes do stent. O posicionamento, o kissing balão, vejam a reconstrução que a gente chama de um neo ósseo do ramo lateral, o que nos permite trabalhar com tranquilidade no vaso principal. Após o implante no vaso principal, vejam que antes do pote não existe uma posição ideal novamente no segmento proximal da haste do stent, e após o pote, no segundo pote, nós temos então, vejam, uma posição ideal. Neste momento, busca-se novamente um recruzamento aqui das hastes do stent para se fazer o kissing final, e aqui, após o resultado, veja que bela reconstrução, sem distorção, sem desarranjo das estruturas metálicas. Os modelos de bancária, esse modelo de bancária que eu gosto muito de mostrar, vejam que o pote bem realizado, com o segmento, a marca do balão posicionada na altura da carina da bifurcação, ela permite, isso tem enfatizado pelo grupo do IBC, vejam que ela permite que o recruzamento para o ramo lateral, se necessário, seja feito com muita tranquilidade, mas mais do que isso, vejam a importância da posição incompleta em todos os momentos do procedimento das hastes do stent para se evitar esse tipo de fenômeno que pode levar ao esmagamento das hastes do stent, uma distorção. Eu gostaria de encerrar falando que essa técnica ela é aplicada naquelas situações onde existe um risco maior de oclusão do ramo lateral e também a estenose é muito grave, um acesso de placa, uma lesão muito extensa no ramo lateral, presença de calcificação e tortuosidade, ângulos extremos, um fluxo comprometido, e quando estamos lidando dentro dessas condições com o ramo lateral importante que irriga um território miocárdico importante. Eu agradeço pela atenção dos senhores. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Muchas gracias por tu bella presentación, con muy lindas imágenes. Yo creo que va a haber muchas preguntas de la audiencia al final de las presentaciones, así que los invitamos desde el podio para que nos envíen las preguntas o al chat o a la caja donde dice preguntas y respuestas. Recuerden además que este webinar está siendo simultáneamente traducido al español y al inglés. Vamos a seguir con las charlas de técnica en el tema de otras técnicas de double stenting como técnicas primarias. Quiero presentar al doctor José Mariani Jr., que trabaja en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo y en Santa Casa de Sao Paulo, Brasil, y es miembro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina, la Santa Casa de Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias, José Mariani, y escuchamos tu charla sobre otras técnicas de double stenting. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Mário. Um privilégio poder estar aqui com todos e dividir essa situação, essa noite de hoje com os senhores, discutindo essas estratégias de angioplastia de dois stents como estratégia primária. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação e também não quero discutir aqui, todos já são altamente experts, quando é que devemos usar um segundo stent. Então, acho que todos nós já sabemos, já debatemos e já discutimos, essas são talvez as 4 mais importantes situações, mas eu escolhi como outra técnica a mais simples delas. A mais simples, a mais usada, mas a não menos problemática. Ela, sem dúvida nenhuma, o T-stent e a técnica de T ou a técnica de TAP, ela é, sem dúvida nenhuma, a técnica mais utilizada. Provavelmente por 2 motivos. Não como estratégia primária, mas sim como um bailout. A estratégia ideal para uma bifurcação é o stent provisional, mas o ramo lateral não ficou adequado, e segundo alguns autores isso pode acontecer em até 35% dos casos, sendo então necessário o implante de um outro stent, e nesta situação a técnica mais utilizada é o T ou TAP,
É a técnica menos complexa do ponto de vista de etapas a serem seguidas, de tal maneira, esta é a primeira técnica que me ensinaram, e é a primeira técnica que eu ensino para os fellows, para os residentes, e foi, por muito tempo, a única técnica que eu utilizava até ganhar expertise para poder avançar em cada uma dessas outras técnicas que atualmente existem. E quando é que esta técnica talvez seja indicada como estratégia primária para a utilização de 2 stents? A literatura é muito consensual nessa situação, indicando que talvez esta seja uma técnica que possa ser utilizada como estratégia primária para 2 stents, quando o ramo lateral essa bifurcação está situada a uma angulação de 90 graus, que pode ser que esta angulação dificulta o acesso, o reacesso, o recruzamento com as várias outras técnicas conhecidas. Então, talvez esta seja uma técnica que possa ser empregada nesta situação. Muito rapidamente passando por essa técnica, corda guia nos 2 ramos, balão stent no ramo principal, reacessa o ramo lateral, abre as células do ramo lateral, e aí sim já temos um stent posicionado no ramo principal, e agora este stent será posicionado no ramo lateral. Se este stent ficar posicionado exatamente no ósteo deste ramo, é o T-stent. Se este stent ficar posicionado minimamente para o interior do ramo principal, esse é o TAP, T-end protrusion. É feita, então, a dilatação fundamental, a dilatação em kissing balloon, idealmente com 2 balões não complacentes, seguido do pote. Esse é o resultado angiográfico final. Mas esta técnica, então, ela tem como desvantagens, apesar da sua simplicidade ser uma grande vantagem, ela tem como 2 grandes desvantagens, que o nosso colega, o Dr. Ricardo, já mencionou alguma delas. Pode existir perda do ósteo usando a técnica em T, essa é uma perda geográfica extremamente indesejável, e se isso acontecer, é a mesma coisa que talvez ter que utilizar uma nova técnica ou um novo stent. Ou, principalmente quando o ramo principal é pequeno, não é muito volumoso, a protrusão do stent do ramo lateral foi maior do que gostaríamos que isso acontecesse, podendo produzir obstrução do ramo principal com a técnica TAP. Sendo assim, o que nós podemos fazer para otimizar esta técnica, evitando as suas desvantagens? Talvez existam 3 situações que nos ajudam muito. Uma delas é a mais comum, a mais utilizada no nosso dia a dia, é a angiografia. Lembrando aos senhores que nós estamos tratando de uma estrutura tridimensional com imagens bidimensionais, então é fundamental que possamos identificar uma visão ótima para que possamos enxergar exatamente a origem do ramo lateral, idealmente sempre em 2 projeções ortogonais, e muitas vezes fazendo-se valer de softwares que são recentes softwares. Esse é um software de reconstrução 3D baseado no roadmap de coronária, onde ele consegue apontar para nós, apesar de aqui ser uma projeção pouco habitual, exatamente o ângulo de entrada. Então, a angiografia é o mais utilizado, quem sabe podemos nos fazer valer de recursos que os softwares mais recentes, baseados apenas na angiografia, nos ajudam. Uma outra situação são as técnicas de magnificação de imagem do stent, que são realmente uma ferramenta muito valiosa, principalmente para os procedimentos tipo TAP. Observem os senhores no primeiro quadro à esquerda superior, o stent está muito protruso para o interior do ramo principal. Na segunda imagem, talvez esteja adequado para um T, e na terceira imagem, abaixo, talvez uma posição adequada para um TAP, uma mínima protrusão dentro do ramo, para o ramo principal. Eu me faço valer muito dessa estratégia, deste tipo de recurso de imagem, quando eu vou utilizar esta técnica em especial. Nós temos a possibilidade de ter aqui no serviço, aqui em São Paulo, no Albert Einstein, angioplastia robótica, e o robô faz movimentações para frente ou para trás de qualquer dispositivo da ordem de 1 milímetro. E é milimétrico, é matemático, é 1 milímetro mesmo.
E quando a gente fala, pessoal, 1 milímetro para frente, 1 milímetro para trás, e a gente vê o stent mexer, a gente vê o balão mexer, isso é mais do que 1 milímetro. A movimentação dentro da coronária do balão ou do stent de 1 milímetro real, feita pelo robô, é imperceptível aos nossos olhos. Mas nós não temos muito robô, então, infelizmente, o robô não está disponível para todo mundo. Então, existe esse dispositivo que foi apresentado agora no TCT em 2021 pelo Dr. Colombo, que parece um rotor. Esse rotor ele é conectado no stent e cada movimentação dele faz com que o stent vá realmente apenas meio milímetro para frente ou meio milímetro para trás. Ele se chama SPAS, da empresa SPAS, facilitando demais, então, o posicionamento exato, quer seja no ósseo, quer seja com um pouquinho de protrusão para o ramo principal. E, por fim, o terceiro recurso que nos ajuda, quando isso é possível, é a utilização de imagem intravascular. E, para o auxílio, eu tenho no meu dia a dia utilizado mais OCT do que ultrassom, mas para o posicionamento do stent no ósseo, o ultrassom talvez seja uma ferramenta adequada, catéter 7F, então catéter 7F, stent dentro do ramo principal, após a colocação do stent, o posicionamento do probe e do ultrassom no ósseo do ramo lateral, com o ultrassom parado, onde eu posso identificar agora a região do tronco para circunflexa, e aqui no ósseo da artéria descendente anterior, entre 3 horas, uma hiperrefringência, ainda distal do ósseo, então eu preciso puxar um pouquinho mais esse stent. Agora puxei muito, eu vejo a hiperrefringência no interior do tronco, empurro um pouquinho mais, exatamente no ósseo do ramo lateral, a hiperrefringência do stent, onde eu gostaria que ele fosse liberado. Aqui está o stent sendo liberado, e o controle pelo ultrassom mostrando exatamente todas as hastes do stent no ramo lateral e a ausência do comprometimento do stent no ramo principal, facilitando, então, agora a passagem do outro stent para o ramo principal, sem que exista o risco de perder o ósseo quando se faz a opção por essa técnica, principalmente a técnica em T. Então, um recurso muito útil quando este método de imagem ele é possível. E fazendo-se valer ainda deste método de imagem, o que vale é a expansão, comparando a área luminal mínima intra-stent com a sua referência. Mas observem os senhores, no quadro à esquerda, o catéter de ultrassom no ramo lateral, e a gente consegue ver exatamente a simetria e a construção perfeita da carina, bem como a presença das hastes do stent exatamente exatamente no ósseo. E, no quadro à direita, o catéter de ultrassom no ramo principal, exatamente com a mesma imagem, mostrando o que eu gosto de chamar do sinal do 8 perfeito. A gente vê exatamente a simetria, tanto do stent implantado no ramo lateral, quanto do stent implantado no ramo principal, com uma construção, com presença de stent construindo esta carina nesta técnica que foi utilizada, que foi a técnica em T. Portanto, eu encerro para os senhores dizendo que a técnica de T-stent ou TAP, ela sugere-se, recomenda-se que ela talvez possa ser uma das estratégias iniciais quando o ramo lateral está posicionado a 90 graus. A técnica permite garantir a cobertura do ósseo, que é um grande problema da técnica em T. Cuidado com o ramo principal pequeno para não produzir obstrução daquele ramo e ter que mudar de técnica durante o implante do stent. O posicionamento exato do stent para a técnica T é crucial para o resultado. Devemos, então, nos fazer valer de várias projeções da angiografia, técnicas de magnificação do stent, quando possível, usarmos o ultrassom para o auxílio da posição do stent exatamente no ósseo, se esta, porventura, for a técnica escolhida, mas, independente da técnica, o que vale é o resultado final. Eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição de todos. Obrigado. Muito obrigado, Mariane, parabéns, aula sempre tão didática, e nós vamos poder discutir no final um pouco mais sobre a aplicabilidade de todas essas técnicas e as preferências também de cada um. É meu prazer agora chamar o Dr. Marco Perin,
grande experiência nas bifurcações, um dos pioneiros no tratamento de bifurcações mais complexas. Marco, você vai nos apresentar um caso. Foram mostradas aqui técnicas muito conhecidas, tradicionais, mas também que têm sido refinadas. O TAP, DK Crush, Culotte, que você vai nos apresentar, por favor? Oi, Ricardo. Inicialmente, eu queria agradecer o convite e a participação desse evento, que eu acho que a gente sempre acaba aprendendo muito. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Mário. E eu estou tendo uma dificuldade aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão vendo bem agora? Estamos vendo, Marco. Vamos bem agora. Perfeito. Está bem. Né? Esse é um caso bastante interessante e bastante antigo que eu fiz, e eu trouxe isso de propósito para a gente observar Perdemos Marco, perdimos a conexão. Perdemos o som do Marco Perin. Mas, Johnny, talvez enquanto o Marco se reconecta, a gente podia fazer uma discussão das aulas, das primeiras aulas. O que você acha? Vamos ver. Marco, você já nos escuta bem, Marco? Voltou a conexão? Não. Então, acho que sim, Ricardo. Acho que podemos fazer uma pequena discussão, uma discussão objetiva. Foram apresentações muito importantes, as 3 que nós tivemos. E vamos chamar nossos panelistas, então, Dr. Carlos Uribe, Dr. Ricardo Pontes, que está com a gente. Eu faria uma pergunta para vocês da primeira apresentação que nós tivemos da técnica de Culotte, ou de Kay Culotte. Qual os casos que vocês, na experiência de vocês, seriam mais indicados para essa técnica, ou com o DK Crush, mostrando resultados tão bons, resultados tão animadores? Vocês acham que o DK Crush hoje seria a técnica preferencial para o tratamento da bifurcação quando necessária uma técnica de double stent? Você pode me compreender, Uribe? Me entendem bem? Podemos começar com você. Quando a técnica de Culotte e quando a técnica de DK Crush, em sua opinião, que podemos elegir agora? El primer punto es que en mi concepto el Culotte es una técnica que es mucho más exigente en cuanto a la anatomía. Es decir, para uno tener un buen Culotte, ojalá las ramas hijas que sean del mismo diámetro 1-1. No puede haber mucha disparidad entre una y otra, porque hay un fenómeno que se llama el fenómeno de napkin ring en el ostium que evita que se expanda bien, que eso es lo que se veía. Entonces, lo primero es que es una técnica, el Culotte es una técnica que es muy exigente en cuanto a anatomía. Lo segundo, la angulación también es súper importante. O sea, cuando la angulación es muy abierta, es más difícil poder hacer que la técnica de Culotte se expanda adecuadamente. Entonces, en cambio, el Crush, el DK Crush, lo que ha mostrado es que es mucho más versátil, es mucho más tolerante con esos ángulos tan abiertos, primero que todo, y segundo, es más tolerante con esas diferencias de diámetros cuando uno tiene una rama hija de diferente diámetro a la rama lateral. Entonces, por eso es mucho más versátil el DK Crush desde mi punto de vista. Es interesante porque si ustedes se acuerdan, el DK Crush 3, que es un estudio que comparó en Left Main, comparó DK Crush contra Culotte, fue mucho mejor el DK Crush, pero yo pensando en mi interior, sería muy interesante esta técnica nueva que está promocionando Gabor Todd, que la describió en el 2005, que la presentó brillantemente en la primera presentación, Silvio. Sería muy interesante tener un estudio que compare el DK Culotte
contra el Deca Crush, compararlo en un estudio estilo Deca Crush y mirar las dos y compararlas, no la técnica antigua de Culot, sino la técnica de Deca Culot contra Deca Crush, para mirar a ver si en realidad eso hace la diferencia, ¿no? Muy bem. Marco, estou vendo que você... Seja bem-vindo, Marco. Um prazer tê-lo conosco aqui. O Marco Tudo bem, tudo bom, tudo João? bem? Tudo bom, bem. Pra... Seus Marco. comentários a respeito desse tópico, Marco, seria muito interessante ouvi-lo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da SBACI, especialmente do Ricardo e da Solace. O Ricardo até me citou ali quando falou em relação à questão da circunflexa como ramo. Na verdade, Ricardo, o que eu digo é quase isso. O que eu digo é que a DA não é ramo. Quando a gente tem lesão de ósseo de CX isolada, que é uma grande discussão da nossa especialidade, como tratar a lesão de ósseo de CX, eu tenho a tendência de usar 2 stents e digo que eu não faço crossover sobre a DA, porque DA não é ramo para a gente atravessar stents sobre ela. Então é mais ou menos aquilo ali. Mas respondendo a tua pergunta, Mangione, eu acho assim que as coisas, pelo menos no momento, até que esse estudo que o Carlos Uribe citou exista, as coisas estão mais ou menos... que não existe esse estudo, não é só de bancada, essa comparação do DK Culot com o DK Crush, as coisas estão mais ou menos claras, né? O Culot e o TAP, com todo respeito também ao meu grande amigo Mariane, que apresentou o TAP e o Culot são técnicas provisionais hoje em dia. Ninguém quase faz mais, ou eu não proponho para os meus residentes e fellows que façam TAP e Culot a priori. Quando a gente tem uma bifurcação complexa, que a gente imagina que precisa de 2 stents, eu não vou aqui discutir quando, porque o próprio Mariane falou que não é o momento da gente discutir quando a gente precisa de 2 stents, mas quando a gente acha que precisa de 2 stents, é porque a gente acha que precisa fazer uma técnica, provavelmente, de DK Crush, por todas as razões. Veja só o que aconteceu com o colega que fez o Culot, ele quase perdeu a DA. Imagina, a paciente sobe troponina, fica com dor. Aí, claro que resgatou e ficou com um resultado bom no final, mas para que aquilo? Para que se ele tivesse feito um DK Crush ali, não teria acontecido aquela situação, entende? Então, assim, eu acho que fazer Culot, não sendo... Culot, resumindo, é uma técnica provisional, quando eu acho que não precisa de 2 stents e o ramo fica severamente comprometido e o ângulo permite e o tamanho do vaso permite, como falou o Carlos também, que não tem uma desproporção. Senão, é TAP provisional. O TAP é provisional, já diz o nome, é uma técnica provisional. Fazer TAP a priori, para mim, não faz sentido nenhum, quase, né? Se o sujeito pensa em fazer técnica de 2 stents, ele tem que fazer uma técnica de verdade de 2 stents, não um arremedo, né? Que é a técnica de DK Crush ou até o DK Culot, se alguém me provar que o DK Culot é tão bom quanto o DK Crush. Enquanto não me provarem isso, só em estudo de bancada eu sigo fazendo DK Crush quando eu acho que precisa de 2 stents e quando não precisa, eu resgato com Culot ou TAP. Basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Ricardo, uma pergunta para você. O Ricardo Costa, seu xará, colocou muito bem hoje o Nano Crush. Como que devemos fazer? Porque o Nano Crush nós temos que ter 1 milímetro dentro do ramo principal, no máximo 2 milímetros, então é uma protrusão muito pequena no ramo principal. Como nós devemos nos assegurar que nós não estamos perdendo a carina no Nano Crush? O que nós podemos utilizar para ter certeza que nós estamos fazendo o recobrimento completo da carina no Nano Crush? Na sua opinião, Ricardo Pontes, seja bem-vindo, desde Recife. Obrigado, Mangione. Eu queria agradecer o convite. Veja, eu utilizaria um método de imagem sempre para ver isso. É realmente um posicionamento difícil, né? Especialmente se a angulação dos 2 vasos ela não é muito reta, não é próxima a 90 graus. Então, aí ainda é mais difícil, porque fica mais próximo ao TAP, né, do que do crush, ou seja, você vai deformar o stent do ramo lateral. Se a bifurcação não é muito aberta, você vai deformar de forma irregular aquela pequena protrusão. Eu recomendaria, primeiro, que o Nano Crush fosse utilizado mais naquelas bifurcações em que o ângulo é bem aberto, tá? Que seria digamos assim, um avanço em relação à técnica de T, e o uso de métodos de imagem. Perfeito.
Marco, você já está pronto para a apresentação? Está tudo certo? Tudo certo, Mangione. Vamos voltar, então? Vamos voltar por causa do tempo? Vamos em frente? Vamos. Vamos lá. Então, era um paciente de 58 anos. Está aparecendo agora para vocês? Perfeito, Marco. Pode seguir. Sim. Né? Aqui, vocês veem que tem uma CX aqui, uma lesão importante. E aqui, a lesão, né, de bifurcação DA diagonal. E eu trouxe esse caso que foi feito em 2013, porque eu achei bastante interessante. Uma lesão de bifurcação verdadeira, englobando aqui um grande ramo diagonal, e uma lesão bastante longa, com bastante carga de placa, né? Onde eu acho que a técnica com 2 stents aqui se diz necessário. Tá? Eu não sei se vocês querem discutir ou se dou um segmento já. O que vocês acham, Mangione? Eu acho que a gente pode discutir, Mangione, um pouquinho, sim. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Ricardo, pode comandar. E vamos escutar nossos panelistas? Vamos escutar. Vamos lá. Vamos começar aqui com o Carlos Uribe novamente. Uribe, como é que você trataria essa lesão? De cara 2 stents ou dá para fazer provisional? No sé si pueda estar equivocado o no, pero en lo que alcancé a ver, se ve una descendente anterior con una lesión muy, muy larga, ¿sí? Aproximadamente 30 milímetros, me corrigen, y una diagonal con una lesión de menos de 10 milímetros. ¿Okay? La veo yo muy pinpoint en el ostium de la diagonal, ¿no? Sí. Yo lo que haría en ese caso es definitivamente ir como provisional, como filosofía de tratamiento, y si el provisional no va bien, terminaría con un TAP. Ese sería mi conducta. Perguntar para o Marco Weinstein. Marco, você comentou muito bem em relação aos 2 stents, você tem uma técnica preferencial. Os estudos de DK Crush mais recentes, eles definem alguns critérios específicos, como, por exemplo, um ramo lateral calibroso, uma lesão que se estende além do ósseo e uma lesão grave. Essas 3 condições não estão presentes nesse caso que o Marco está mostrando. Então, mesmo assim, você considera um caso desse para a estratégia inicial com 2 stents, ou você está convencido que só critérios de maior gravidade é que devem ser considerados? Não, eu concordo com o Carlos Uribe. Nesse caso, a imagem, eu não pude ver a imagem em movimento também. A gente poderia mudar de ideia quando a imagem estivesse em movimento. Mas na imagem estática, pareceu que o ramo diagonal, a lesão, primeiro que não parece muito grave, não parece, mas posso estar enganado, né? A imagem não está em movimento. Segundo, que certamente não parece se estender a mais de 10 milímetros o ósseo. E terceiro, que parece ser um paciente que está em pleno infarto agudo com supra de ACT, até pelo fluxo da artéria reduzido. Eu tendo a evitar fazer, por mais que eu seja um grande proponente do DK Crush, eu tendo a evitar fazer DK Crush durante o infarto agudo. É uma técnica mais trabalhosa, a gente tem que admitir, por mais que a gente tenha bastante experiência, não há como negar que vão ter mais cruzamentos para lá e para cá, e o paciente está com infarto agudo, com supra de ACT, então nós temos que ser rápidos e salvar a DA dele ali naquele caso, né? Então, nesse caso, eu não teria dúvida, eu concordo com o Carlos exatamente em tudo que ele falou, em fazer provisional nesse paciente. Tá. Ricardo Pontes, alguma consideração diferente? Não. Eu concordo integralmente. Eu optaria pelos motivos já ditos, eu optaria por uma técnica provisional. Fazia tempo que eu não te via, Ricardo. Agora que eu estou te vendo bem, que saudade do amigo aí. Um abraço, Marco. Tudo bom, beleza. Silvio, você enquanto o Marco Perin aqui está reconectando, você comentou sobre o culotte, né? Culotte é uma técnica ainda muito utilizada e, por exemplo, a escola europeia ela usa culotte como técnica de 2 stents. A escola asiática usa o DK Crush. A nossa escola nós vamos ver no Latam Registry, né, Uribe? Qual que é? Mas, enfim, a despeito das preferências. Você, num caso como esse,
que o Marco mostrou, eu vou repetir a pergunta aqui que eu fiz para ele. Uma lesão ostial, vamos considerar aqui que seja uma lesão ostial grave, mas ela é ostial. É um critério para se pensar em 2 stents ou não? Ricardo, eu penso da seguinte maneira. Nós temos um ramo lateral bastante importante, uma lesão bastante grave no ósteo dele, que está envolvida por uma lesão grave do ramo principal, ok? Eu acho que você partir para a ideia do simples é o ideal. Então, eu partiria com a ideia do provisional. Mas eu não posso esquecer que a hora que eu colocar o stent no ramo principal, esse ramo lateral que tem a doença grave, que tem a lesão grave, vai piorar. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que o que eu costumo fazer, eu testo o comportamento do ramo lateral. Eu pré-dilato ele. Porque se ele se comportar mal com o balão, dissecar ou não ter uma boa resposta ao balão, acabou. Eu mudo da técnica provisional para a técnica de 2 stents, para não ter que correr atrás do bandido. Eu acho que partir de cara, falar, eu faço isso e só vou fazer isso, e depois resgatar, eu acho que às vezes pode ser tarde demais. Então, é uma lesão onde eu faria a pré-dilatação, o preparo do ramo principal e também do ramo lateral. Dependendo do comportamento deste ramo frente ao balão, eu vou decidir qual o caminho que eu vou seguir adiante. E se vai ser a técnica de crush ou de culotte. Eu acho que a escolha de uma ou de outra depende de como a fera se apresenta. Não à toa eu coloquei a quimera. Se ela me atacar com dentes de leão, eu tenho que usar uma determinada arma. Se ela me ataca com a cauda de cobra, é uma outra arma. Então, dizer que existe uma única solução para um problema tão complexo é complicado. Acho que nós temos que saber todas as técnicas e saber aplicar adequadamente cada uma dessas ferramentas de acordo com o que ela se apresenta naquele momento. É assim que eu entendo a bifurcação. Algo mais complexo do que uma resposta simples, única e engessada. Perim, você pode dividir a sua tela novamente? Vamos lá. Para dar seguimento? Estou tentando, é que... Está caindo. Ricardo, está caindo, acho que é um problema na rua aqui, eu tentei até ver no celular. Vamos ver, agora acho que vai entrar, hein? Só para te falar, Marco, a maioria aqui, baseado nas imagens que foram mostradas, optaria por uma estratégia provisional a princípio, tá? No caso que você está mostrando. Ricardo, então, tenta seguir agora, Marco. Tenta seguir. Só falando uma coisa aqui para o Silvio, eu também concordo só em relação à questão de pré-dilatação e o que a gente tem feito num caso exatamente como esse, Ricardo, esse que o Marco tá tentando apresentar, quando a lesão, a gente parte do provisional, a gente também tem pré-dilatado, Silvio, e pré-dilatado com cutting balloon, até deu aquela confusão com o Expedito, que ele não deixou eu falar da outra vez, e usado o balão farmacológico. Então a gente pré-dilata com cutting balloon, usa balão farmacológico e coloca o stent provisional sobre o ramo e termina com que, assim, se ficar ruim, aí faz um TAP ou um culotte para resgatar. Foi só isso que eu quis dizer. Não sei se eu me expressei mal. Eu também não acho que existe uma solução para tudo. É que quando a gente vai para 2 stents, eu vou para DK Crush. Nesse caso, eu não iria para 2 stents. Eu pré-dilataria com cutting balloon, o ramo lateral e, eventualmente, se eu tivesse disponibilidade no laboratório, que a gente tem, usaria balão farmacológico para tratar ele, para pré-dilatá-lo. Vamos ver se o Marco consegue colocar, Ricardo, a apresentação dele, Marco. Está conseguindo? Ele está caindo, né? Acho que agora eu consigo. Bom, então vamos ver. Vamos lá. Então, eu fiz um mini crush aqui. Na época nem existia mini crush. Eu fiz um crush porque era tanta carga de placa e a gente dilatou e depois foi toda a placa para CX. E eu acabando só na pré-dilatação, já resolvendo por um crush, né? Estamos sem imagem, Marco. Estamos sem imagem. Estamos sem imagem. Então. Infelizmente, o Marco está com um problema na conexão. Realmente, eu estou com um problema. Eu vou desligar lá a internet.
melhor passar outro caso, depois eu mostro o final, o que eu fiz, tá bom? Tá bom. Nós temos mais algum caso, Ricardo? Seria esse o único caso? Não, seria isso. Eu ia falar para Mário e você, Mangione, tem algumas perguntas da audiência que a gente podia tentar responder. Vamos lá. Então, eu vou colocar... Sí. Ricardo, hay algunas preguntas de la técnica particularmente en base a el recruce en el DK-Cratch, si esto reemplaza al típico recruce distal, ¿por qué hay que cruzar por medial en el DK-Cratch? Eso preguntan. Y yo quería además pedirte si a la audiencia que no tiene tanta experiencia en una técnica compleja como DK-Cratch, donde se ocupan 5 o 6 balones, ¿cierto? Se ocupan 2 stents de entrada, catéteres de imágenes. ¿Cuáles son los puntos más críticos de la técnica para que esta resulte bien? Escuché a la gente de EBC hablar de un nuevo concepto que es el double cratch, que en el fondo eligen al principio un balón del tamaño del vaso principal para hacer el primer cratch y después hacen un cratch con el balón de pot para evitar pasar por abluminal la guía. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los tips al respecto? Tips técnicos. Dame 3 tips técnicos de esta técnica. Lo último comentário, perfeito. É necessário que haja uma dilatação, primeiro pot, depois para fazer o primeiro crush. Na grande maioria das bifurcações, temos uma diferença de diâmetro importante, de proximal para distal. Grande maioria, nem todas, mas grande maioria. Então, se há detectado isto, um primeiro pot facilita muito todo o procedimento adicional e evita um recruzamento por trás das hastes do stent, das estruturas, como mostramos o modelo em bancada, que pode transformar o procedimento numa tragédia, se acontece. Então, acho que o primeiro pot é um avanço que deve sempre ser considerado. O primeiro crush com o pot. O segundo comentário, por que la entrada numa célula medial? Isso é um conceito que, quando participei do Visible Heart, ficou muito claro. Se vai muito distal, você corre o risco de passar por trás das hastes do stent e fazer um incomplete crush, igual víamos há muito tempo atrás. Porque você tem um stent muito grande, se você tem uma extensão mais prolongada, é a mesma coisa que acontecia, só que em vez de ter um stent, você tem um balão. E você pode desconectar um pouco na altura da carina, da parede do vaso do ramo lateral. E se você vem muito proximal, você tem um excesso de metal em la carina, que também não é desejável. Então, se é uma célula distal, você tem uma melhor distribuição da geometria metálica e da recriação do ósteo. E você pediu um terceiro comentário, sugestão. Sempre que possível, nanocrush, porque você pode evitar um recruzamento, um primeiro recruzamento. Se está muito bem posicionado e implanta o stent na rama, ao invés de recruzar, pode fazer um primeiro kiss em balão, sem necessitar um recruzamento por uma célula medial. E acho que isso é um avanço. Excelente. ¿A qué atmósfera llegas con las postdilataciones en el kissing, Ricardo? Una cosa que preguntan también. ¿Cuánta atmósfera? Cuando se habla de altas atmósferas, ¿cuánto llegas con tus balones? A pergunta é para mim? Sí. Eu não penso em atmosfera, eu penso em relação balão-artéria. Se preciso de 30 atmosferas para uma relação balão-artéria 1.1 para 2, 1 para 1.2, está muito bueno. Se preciso de 6 atmosferas, porque o balão é maior, está tudo bem também. Então, se balones não complacientes, não? Sim, não complacente. Eu não raciocínio somente com a pressão, eu raciocínio com a relação balão-artéria.
E se precisa de muito alta atmosfera para ter uma boa relação, não há problema. Excelente. Silvio, ¿qué podrías comentar? Eu queria comentar, Mário, essa questão que o Ricardo colocou do pote antes do cruzamento do fio-guia. Na minha apresentação, eu chamei a atenção no terceiro passo do decay culotte, que depois que você colocou o stent no ramo lateral, você otimizar tanto o corpo do stent do ramo lateral com balão não complacente, dimensionado para a relação, como o Ricardo falou, relação stent-vaso, 1:1, a máxima expansão no corpo do stent e um balão dimensionado para o diâmetro do ramo principal, quando você vai fazer o pote, para que você evite o cruzamento abluminal do stent, do fio-guia. Então, as mesmas coisas que o Ricardo falou para o decay crush, vale para o decay culotte. E um aspecto importante que o Ricardo colocou, quando você vai fazer o kissing balloon, eu dimensiono os balões pela zona de confluência. É o meu alvo, que eu vou calcular os meus diâmetros para alcançar o alvo da minha zona de confluência, para que ali eu tenha o melhor resultado e a melhor reconstrução da carina. São esses aspectos que eu gostaria de comentar. Mangione. Perfeito. Oi, Carlos. Acho que agora eu consegui. Vamos lá, tenta entrar com a apresentação, tenta colocar na tela. Em la pantalla. Bom, agora vocês estão vendo bem. Então, tenta seguir, Marco. Vamos seguir até o final para que a gente tentar que você vá até o final. Vai lá. Certo. Então, apresentação. Aí. Pode seguir. Aí a gente perde o som. Sin sonido agora. Marco Weinstein, ¿te puedo hacer una pregunta del público, de los asistentes? Pode. Preguntan en Deca Crash, ¿cuál sería tu cuerda o tu guía favorita para cruzar hacia el ramo lateral una vez que tienes que cracheas el stent? Y lo segundo es los balones. ¿Eliges un único balón para hacer el kissing inmediato o eliges un balón pequeño y después ocupas un balón más grande para el primer kissing? ¿Cómo lo haces tú? Bom, vamos ver se eu entendi as perguntas. A primeira pergunta é... El wire, guide wire. A guia. Corda. Qual a corda guia? Eu entendi. Bom, na maioria... Acho que ficou com... Na maioria das vezes a gente acaba usando o próprio BMW, mas em alguns casos mais selecionados, quando a bifurcação é mais difícil de reacessar, especialmente na segunda bifurcação, quando a gente já implantou os dois stents, já fez o primeiro pote, algumas vezes a gente precisa usar alguma outra guia. Daí tem duas opções que eu gosto muito, a Fielder FC e a Run-True Hypercoat. Excelente. Y los balones, Marco, los balones, como cuando tienes que abrir los strats, ¿eliges primero un balón pequeño, un balón de 2.0 o 2.5 y después un balón más grande o vas directo con el balón? No primeiro kissing ou depois ou no segundo? Sí. No Primeiro segundo kissing. No primeiro kissing, normalmente a gente usa um balão não complacente já do tamanho do stent, mas é muito importante, antes de fazer esse kissing, como o Ricardo falou, ter certeza que não tem dissecção na borda distal do stent e otimizar bem o implante dele, muitas vezes puxando o próprio balão do stent para trás, retrocedendo e abrindo bem ele, né? Então, aí sim, reacessar e fazer o primeiro kissing. Normalmente eu uso um balão não complacente do tamanho do próprio stent. Para o último kissing, sim, que depois de fazer o pote, reacessar, algumas vezes é necessário iniciar com um balão 1,5, aí eu prefiro usar o balão da Terumo Ryurei, acho que tem um bom perfil, mas isso em casos selecionados. Antes de fazer o kissing
eu sempre kissing com balão não complacente. Não, eventualmente a gente faz uma pequena abertura com balão complacente, mas fazer kissing com balão complacente não faz sentido, né? Nem geometricamente faz sentido. Então, não sei se respondi a pergunta. Sí, sí, muy bien. Gracias. Ricardo Pontes, você acha que a PT2 tem seu espaço também nas lesões de bifurcação? A PT2, você usa, Ricardo, na sua prática diária, a PT2? Não. Não gosto. Eu acho ela... É boa quando quer furar uma coronária, é boa, né, Ricardo? É boa, É boa se a gente quer furar uma coronária, usar corda, depois é boa. Como o Marco falou, eu acho que 90% dos procedimentos eu uso a BMW. Eu acho que é uma guia fantástica. E quando, como o Marco falou também, há necessidade, por uma dificuldade de cruzamento, eu gosto de usar tanto a Fielder quanto a Whisper. Eu gosto da Whisper também. Sua experiência, Uribe, qual é a sua experiência com relação às cuerdas guia? Yo usualmente uso la run-through normal, no con la Hypercut, sino normal. Y pues porque tenemos contrato aquí en Colombia más fácil y normal. Y si no logro pasar, utilizo la Whisper, que es una polymer coated wire. Si no logro pasar con la run-through. Pero la mía para bifurcaciones es run-through. Excelente. Sí, Diego, te preguntan si existe una diferencia en la selección del stent de la plataforma para la técnica de culot, dado que hay algunos que tienen una celda más pequeña o más links. Esto lo pregunta nuestro amigo José Gómez Moreno. ¿Qué stent elegirías tú el mejor para la técnica de culot o la característica? Olha, Mário, com os stents de segunda e terceira geração, hastes finas e ultra finas, eu tenho uma experiência com vários tipos, com os stents, o Zeiss, o Synergy, o Onyx, agora entrando no mercado o Firehawk. Então, eu não encontro que determinada família de stents seja melhor que a outra. Eu acho que a coisa mais importante, o aspecto mais importante é o preparo, é a dilatação, a otimização do stent, a abertura das hastes para facilitar o cruzamento tanto do fio guia como do balão que irá abrir essas hastes. Às vezes você precisa de um balão um pouco menor, 1.5, 1.2, para fazer a primeira abertura, e depois você vai com o balão dimensionado para o diâmetro do ramo que você vai tratar. E em termos de angulação, eu não costumo usar o culotte. Eu acho que, como o Carlos, falou no início, o culotte tem uma limitação de ângulo. Acho que ângulos fechados não servem para o culotte. Ângulos muito abertos, mas aí eu acho que o ângulo muito aberto também não é muito bom, mesmo para o DK Crush. Okay? Eu acho que o ângulo muito aberto realmente é complicado. Eu acho que ele acaba ficando mais aí para o T, ou quando ele se aproxima do 90 graus, para o TAP. Então, dentro dos ângulos que se adequam ao culotte, eu não vejo nenhum tipo de stent, na minha experiência, que se comporte de maneira inadequada para essa técnica. Ok, excelente. José, ¿el doctor Perín ya no está con nosotros? ¿O sí? Me parece que no, Mario. ¿Puedo terminar con una pregunta sí. para los panelistas? El doctor Ignacio Batista de Uruguay, en relación a los hallazgos del EBC Main, donde Provisional logró similares resultados en lesiones no tan complejas, con la técnica de doble stent, principalmente culot, ¿cierto? Él decía, ¿qué cosas podrían hacer para que yo directamente vaya a DK Crush o elegir primariamente una técnica de T, dado que si tú tienes 90 grados y haces un buen scaffold después del Provisional, con el stain enhancement u otras técnicas, podrías con mucha precisión cubrir el ostium de la circunfleja sin tener que
crachear stent, y esto tiene alguna implicancia por la cantidad de material que ocupa DECA-Crash versus lo que ocupa una técnica más sencilla como T. Marco, yo sé que tú, Marco Weinstein, dijiste DECA-Crash de entrada, a lo mejor alguien iría un T. En EBC, yo diría que la mayoría elegiría un T. Esto es un tema no resuelto, pese a los estudios. Ignacio Batista preguntaba, así que los panelistas no sé si tienen alguna opinión. En left main, 90 grados. Marco, eu posso comentar, Mário, rapidamente. Acho que é um comentário, uma pergunta muito interessante, porque Colombo falou isso muito claramente agora em Congresso TCT. Se nós olhamos as curvas do DK-Crush 5 e também se olhamos as curvas de Definition 2, é muito interessante que elas se separam na fase aguda, sim? Não é muito na fase tardia, na fase aguda. Se bem que DK-Crush 5 tem um aumento também um pouquinho maior com o T provisional na TLR. Mas a principal diferença é na fase aguda, o que sugere que a técnica provisional não é tão bem feita. Sim? Nós não deveríamos ter tantos eventos usando a técnica provisional. E se há algo um pouco dogmático, sim, com a estratégia provisional que tem que avançar, que tem que conseguir a qualquer custo, sim, evitar um stent, é um problema. E acho que a pergunta que faz já há uma resposta talvez mais objetiva, que é o critério Definition 2, aplicado em la rama, la angulação, la extensão da lesão, a importância, o cálcio e tudo mais. Todos são características que dificultam o recruzamento e o avanço de um stent, se necessário, com a estratégia provisional. Só que isto, nós deveríamos ser capazes de decidir antes de começar de aplicar a estratégia. Excelente. ¿Alguien que quiera comentar al respecto? ¿Algún comentario finales? Porque estamos llegando a cerca de 8h30, entonces vamos a hacer los comentarios finales. Marco. Rapidamente, acho que o Ricardo mesmo pode falar, porque ele tem um slide muito legal, pena que não vai dar tempo do Ricardo apresentar, em que ele mostra, né, Ricardo, a diferença dos critérios dos pacientes que foram efetivamente incluídos no IBC em comparação com o Definition e com o DK5. O IBC não foi um estudo de bifurcação complexa e verdadeira. Se eu não estou enganado, o Ricardo me corrige, mas o percentual de estenose do ramo lateral era 50%, não tinha o critério que a gente usa para usar dois estentes a priori, que é acima de 70%. A extensão média da lesão era 8 ou 10 milímetros, não eram lesões longas, eram lesões ostiais. Então, eu acho que não são estudos que possam ser comparados, não, são respostas diferentes. O IBC só nos mostra que em lesões que não são tão complexas, a gente pode seguir fazendo provisional. Como falou o Sérgio, até eu também gosto de predilatar essas lesões, ver como elas se comportam. Como eu disse, gosto de usar cutting balloon e balão farmacológico para isso, mas em lesões complexas, longas, extensas, eu quero ver o sujeito fazer provisional e ficar decente. Vai ficar predilatando aquele negócio ali até morrer e não vai ficar bom, não vai ficar bom. É melhor o sujeito aprender a fazer um bom DK-Crush do que fazer um arremedo. Eu acho que a mensagem que eu daria é essa. Carlos, de acordo, Marco, só para confirmar, a extensão média da lesão no ramo lateral no IBC foi 4,5 milímetros grupo e 6 milímetros outro grupo. E o grau de estenose foi um grau de estenose aí abaixo de 60%. Então, isso é bem diferente do que foi o DK-Crush 5, por exemplo. Muito diferente. São coisas... Isso eu acho que essa Definition 2 também. Essa mensagem, Ricardo e Carlos, que vocês estão coordenando aí o registro, é muito importante as pessoas que estão aqui nos escutando, especialmente se têm fellows, entenderem que não são coisas semelhantes. Um estudo avaliou bifurcações com lesões ostiais, não eram lesões complexas, eram lesões triviais na maioria das vezes.
lesões de 50%, 60% no ramo, não preencher nenhum critério de angulação do Definition 2. E o outro estudo é um estudo com lesões longas, complexas, lesões muito diferentes. Então, essa mensagem tem que ficar dita. Na maioria das vezes, a gente pode usar provisional. Não estou dizendo que não, senão vai parecer, o Marco quer botar 2 stents em todo mundo. Não, eu quero botar 2 stents nas pessoas que precisam botar. Agora, naqueles que não precisam, ok, vamos fazer provisional, não tem problema nenhum. Uribe, sus comentarios finales, Uribe. Lo que decía el profesor Costa y el profesor Weinstein es muy asertivo. El EBC es básicamente un estudio con bifurcaciones simples, criterios de simplicidad. Si ustedes ven las longitudes de 5 milímetros, 5 o 6 milímetros, la longitud media, el predictor más importante para definir, según el definition, para definir una bifurcación, si es simple o compleja, es la longitud de la extensión de la rama lateral, ¿sí? Demostrado por 3 estudios muy importantes, que son el metaanálisis de Joa, el estudio de Simarino del PV2 y el definition. Son 3 estudios que todos han concordado de que la longitud es quizás el predictor más importante para definir si una bifurcación es simple o compleja. Ahora, el DECA Cross 5, vemos que las bifurcaciones son supremamente complejas, longitudes muy altas, casi de 20 milímetros, y de ahí yo puedo inferir, obviamente esto es una opinión mía, de ahí yo puedo inferir que probablemente en bifurcaciones simples te puede ir igual de bien yéndote con una bifurcación de 2 stents de entrada como DECA Cross o yéndote con stent provisional como filosofía de tratamiento. En cambio, si la bifurcación es compleja, no hay duda de que te va mucho mejor con DECA Cross. O sea, en complejas DECA Cross, en simple, puedes ir con cualquiera de las 2 y te va bien. Essa seria mi conclusão. Muito bem, muito bem. Bom, vamos encerrar então essa sessão. Infelizmente não pudemos ter o caso do Dr. Marco, mas tivemos a oportunidade para discutir detalhes muito importantes. Acredito muito importantes para dirimir algumas dúvidas, clarear algumas dúvidas a respeito desse tratamento das lesões de bifurcação, que são realmente um ponto muito importante da cardiologia intervencionista. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes. As palestras foram muito boas, muito didáticas, aos panelistas em geral, com sua grande experiência, trouxeram informações muito importantes para todos nós. Agradecer a todos, mais uma vez, a Solace, a SBHCI, ao grupo da Latam BIF, que está aqui representado pelo Dr. Carlos Uribe, Dr. Mário Arraia, minhas felicitações. Então, uma boa noite para todos e um bom descanso e até o próximo webinar, se Deus quiser. Um abraço a todos. Buenas noches. Abraço, boa noite. Obrigado. Buenas noches. Boa noite, abraço a todos.